Galera do bem, seguinte, quando você olha para essa estrutura, você precisa entender e mapear o seguinte aqui, tá? Que é a parte importante. Aqui nós estamos falando de liberação de dados de acesso. A gente está falando de permissões. A gente está falando de funções, de roles. Uhum. Como que funciona? Na prática, se você não prestar atenção, você vai achar que tudo é uma coisa só. Por quê? Permissões a nível de tenant. Cadê a minha caneta? Caneta. Permissões Assim. a nível de tenant não são permissões. E permissões. Por que não são permissões? Porque é o que a gente chama de função, de roles. Ok? Posso 365, né? São Uhum. roles. Roles é função. Qual que é a diferença de uma função, de uma permissão, de uma role? Qual a sua role? E qual é a sua permissão? Tem uma grande diferença. Mas é muito técnica. Por quê? Uma role, um papel, qual que é o seu papel? É Global Administrator. É o que você pode ou não pode fazer dentro do tenant. Isso é uma role, isso é uma função. Qual que é a sua role? Qual que é a sua função? User Administrator. Cria o usuário, deleta o usuário, cria o grupo, deleta. Isso não tem nada a ver com permissão. É uma. Por isso que eu falo, a função está muito relacionada a papéis e direitos. O que você pode ou não pode fazer no ambiente. De tenant. E a permissão? A permissão é acesso ao recurso. Se você vai ter a permissão de acessar aquele recurso, o acesso, sabe? Acesso à rede, sabe? Acesso. Então, por isso que é diferente. Então, aqui a gente está tratando funções, roles, não é permissão. Porque permissão é NTFS. Permissão modificar, full control, read only, write. Isso é permissão, sim ou não? Permissão é NTFS. Eu vou lá, atribuo a permissão. Se ele vai ser root admin, se ele vai ser. Isso é uma permissão. Tudo bem? Tranquilo? É isso. A partir do momento que você entendeu isso, aí você fala, tá, exclui a palavra permissão da frente, porque eu não estou trabalhando com NTFS. Eu estou trabalhando num ambiente de diretório, serviço de diretório do Azure, que é o Active Directory, o novo Entra ID. E o que é um Active Directory? É um serviço de diretório responsável pela administração e gerenciamento de objetos dentro do universo cloud. Então, o famoso Active Directory é isso aqui, ó. É a fronteira de autenticação. O que você cria aqui dentro, usuários, o que você cria aqui dentro, grupos, o que você cria aqui dentro, aplicações, o que você cria aqui dentro, storage, grupos de segurança, são objetos que, dependendo da tua função, você pode administrar só um ou outro ou todos. Se eu sou um global admin, eu administro tudo. Se eu sou só usuário, eu só administro o azul. Se eu sou application administrator, eu... Ah, entendi. Então, isso daqui que está em vermelho, Vidal, você está querendo me explicar o que é isso? Isso daqui é o porteiro. É o cara e crachá. Como assim, Vidal? Porteiro, cara e crachá. Para você poder entrar no condomínio do teu prédio, você tem que passar pela portaria. E a portaria tem um camarada ali que é o porteiro,
que esse cara faz, porteiro? Ele vai permitir, cara, pode entrar ou não pode entrar? Ele vai te perguntar se você tem as credenciais ou não para entrar. Se sim, você entra. Se não, cara, você acesso negado. Ah, então o Active Directory, o Entra ID, ele só faz isso? Só. Ele é o porteiro aí da tua casa. Do teu condomínio, do teu prédio. É isso que ele faz. E aí dentro desse grande condomínio chamado Entra ID, Azure, e a estrutura, aí, obviamente, você tem os blocos, que são chamados de Resource Group. Você tem a área comum, serviços compartilhados. Você tem a brinquedoteca. Aí você tem as áreas, que são os Resource Group. E cada grupo de estrutura tem ali o que você pode criar. Mas só que o que está em verde é o que a gente chama de assinatura. Subscription. Mas só que depois que você tá para dentro, aí você vai ter a permissão da área comum que você tá dentro. Tem gente que mesmo no condomínio, mas não tem acesso à piscina. Não tem acesso à brinquedoteca. Por quê? Porque é um visitante. Porque é um visitante. Tem acesso ao condomínio porque você liberou para ir na tua casa. Ou vai ter uma festa lá no salão de festa lá de aniversário do teu filho, da tua filha, a pessoa entrou. Mas não é porque ela tá no condomínio que ela pode ir. Eu fui numa festa esses dias, eu tava no condomínio, mas eu não podia usar o salão de jogos, a área de jogos, porque o salão de jogos era só para quem morava no prédio. Porque era um prédio que já teve um problema grande com o Airbnb. A pessoa não é de lá, alugou o Airbnb, foi lá e bagunçou, quebrou tudo lá, o salão de jogos e tal, então agora só pode ir lá, só pode entrar lá, colocar até um reconhecimento facial na porta lá, só consegue abrir a porta do salão de jogos ou seja, eu tô dentro do condomínio, mas eu não tenho acesso a essa área restrita. Então, isso se chama o quê? Eu tô dentro do condomínio, mas eu tenho um Resource Group que tem uma determinada aplicação e eu não tenho acesso a ela. Isso se chama RBAC, é permissão de acesso a nível de recurso. Role-Based Access Control, eu tô liberando um acesso baseado no recurso. Que não tem nada a ver com tenant aqui, ó. Aqui é atribuição de atribuição de funções. Aqui eu estou administrando o tenant. Aqui, quem mexe aqui em cima é o síndico. Se você não é síndico, mano, você mexe da tua casa para dentro. Dentro do seu Resource Group. Dentro do teu quadradinho. Se você não é o síndico, você não consegue liberar a permissão para outros. Você consegue liberar a permissão dentro dos cômodos dentro da tua casa. Agora, dentro do seu AP. Agora. Ah, entendi. Tá começando a cair a ficha. Então é assim que funciona? Sim, é assim que funciona. E o que eu tenho que aprender? Você tem que aprender que existem dois universos, que são diferentes. Entra ID é uma coisa, a assinatura é outra coisa. Mas a assinatura, ela não existe voando sozinho. Ela, obrigatoriamente, ela tem que estar vinculada, elas têm que estar abaixo de um tenant. Eu posso ter uma assinatura para um tenant, como que eu posso ter múltiplas assinaturas para um único tenant. Mas eu não posso ter uma assinatura para N tenants diferentes. Não existe isso. Assinatura para um tenant. Mas eu posso ter várias outras assinaturas apontando para esse mesmo tenant? Posso. É legal essa aula, porque depois de tanto você criar máquinas virtuais na Azure, fazer as coisas e tal, agora você começa a entender que, pô, então quer dizer que eu estava aqui nesse meu condomínio, nesse meu condado,
Você estava ali no seu quadradinho. Ali você... E qual a permissão que o time te deu? Vou te mostrar. Você tinha a permissão aqui, ó, de owner. Você era dono do teu resource group. Tanto é que algumas pessoas deletaram o próprio resource group. Porque eu era dono do meu resource group. É como se o cara se implodiu, né? Deletou a própria casa. Ah, tá. Aí eu poderia te dar uma permissão de contributor a nível de subscription. Significa o quê? Que qualquer outro resource group ali abaixo, você ia ter acesso a todos. Tanto é que você via todos. Você tinha permissão de leitura, mas você não conseguia modificar. Um resource group, ele nada mais é do que um agrupamento lógico de objetos no Azure. Seja máquina virtual, app service, SQL, afins. Quando eu tenho múltiplos resource groups, todos os resource groups eles são criados abaixo de uma assinatura. E se você não quebrar a herança, essa assinatura vai enviar todos os permissionamentos para esses resource groups que estão sendo criados. Se eu tenho 100 resource group, o que vai acontecer? Se eu tenho 100 resource groups? Vai herdar. Vai herdar. Agora, e se eu tenho 100 assinaturas? Cada assinatura vai ter o teu resource groups, o seu outro 100 resource groups. Como que eu gerencio múltiplos resource groups? Dentro de uma assinatura. Como que eu gerencio múltiplas assinaturas? Dentro do Management Group. Vidal, é sempre que eu vou usar o Management Group? Não. Por quê? Porque você não tem 100 assinaturas. Se você tivesse 100 assinaturas, a resposta seria sim. Mas como você não tem 100, então a resposta é não. Uma vez entendido isso e compreendido isso, esse fato, aí você fala, tá. Então, por padrão, se você não se coçar muito, o que vai acontecer? A vida é isso. Primeiro, nasce um tenant. Segundo, nasce uma assinatura. Terceiro, nasce um resource group. Quarto, nasce um SQL. A permissão que eu te dou aqui de global admin não tem nada a ver com isso aqui. Porque é isolado. Isso aqui é um mundo, isso aqui é outro mundo. Por mais que esse mundo está abaixo desse mundo. A partir do momento que você entendeu isso, você fala, pô, mas e se eu der uma permissão aqui, vai herdar aqui? Vai. E se eu der a permissão aqui, vai herdar aqui? Vai. Eu posso quebrar a herança? Pode. Ah, tá, entendi. Por padrão, se você não se coçar, você vai criar isso, automaticamente ele vai criar um tenant root, vai colocar essa assinatura no tenant root, vai colocar o resource group, vai bater. Pô, legal, entendi. Por isso que você vai em empresas grandes, você tem uma área só chamada de gestão de identidade, gestão de acesso, IAM, famoso IAM. O que o IAM faz? É um time que só gerencia é o time de síndicos. Nesse exato momento, ele vai criar grupo, vai criar permissão, vai registrar uma aplicação para dar acesso para o pessoal, autenticar no ambiente. Só que daí tem um time que ele quer subir um SQL, ele quer subir uma máquina virtual. Mas só que para subir uma máquina virtual, obrigatoriamente precisa do quê? Precisa de uma assinatura. Então ele falou, vamos criar uma assinatura, me dá um condado aí, ó, me dá um cantinho aqui no condomínio para eu criar uma VM. Beleza? Você vai pagar? Vou.
Então tá aqui, ó. Toma a sua assinatura aqui. A sua assinatura vai se chamar assinatura 2. Cria um Resource Group chamado Resource Group 3. E vai lá e cria a sua VM, beleza? Pum, criou a VM. Mas só que no momento que ele está criando esta assinatura, ele vai te perguntar, amigo, você quer criar uma VM, né? Você vai pagar como a assinatura dela? Você vai pagar no cartão? Você vai fechar um contrato EA com a Microsoft? Você vai pagar pré-pago? O que você tem voucher? Você vai pagar como? Ah, eu sou amigo da Microsoft e ela me deu créditos. Tá bom, me dá o voucher de créditos, eu vou injetar o crédito na plataforma e você vai criar essa parada com crédito. Ah, não, eu vou pôr o cartão de crédito. Tá bom, me dá o cartão de crédito, eu vou chumbar o cartão de crédito aqui no PES e Go, no Pague pelo uso. A partir do momento disso vai estar ativo. Se você usar muito a VM, paga muito, usar pouco, paga pouco. Pô, mas eu tô com 5.000 máquinas virtuais, cara. Não dá pra eu pôr 5.000 máquinas virtuais nessa assinatura no cartão. Haja cartão para isso, tá bom. Qual é a sua fatura que tá vindo no cartão? 100 mil reais por mês. Não é melhor a gente fechar um contrato com a Microsoft Enterprise Agreement? Um contrato de fidelidade, dizendo que todo mês você tá gastando 100 mil reais, e aí, ao invés de você pagar por mês, todo mês, você paga uma vez por ano, os 12 meses, e aí ela te dá um desconto? Então vamos lá. Então vamos fechar um contrato EA. Aí você parte para um contrato corporativo com a Microsoft. Aí é um contrato de 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, contrato de fidelidade e tal. Aí é outra parada. Ah, é assim que a vida funciona? É assim que a vida funciona. Quando você vai subir no ambiente corporativo. Aí você cria o contrato, assina o contrato, coloca essa assinatura embaixo do contrato e todas as novas 10, 20, 30, 40, 50, 100 assinaturas que você venha criar, essas assinaturas vão estar abaixo de quê? Usando a mesma política de contrato. Usando a mesma política de benefício. Uma vez que você entendeu isso, você fala, ah, meu, entendi. Aí você vai para a console da Azure, aí você começa a fazer a implementação prática do nosso projeto. Criar usuário, criar permissão, criar grupo. Porque agora eu vou falar, cria um usuário, dá uma permissão, faz isso, faz aquilo. Aí você fala, ah, tá, entendi. Eu estou mexendo no tenant ou eu estou mexendo na assinatura? É no subscription ou no managed group? Tá, é isso. Pô, Vidal, mas o que vai cair na prova? Exatamente esse entendimento. Porque se você acha que você está dando permissão em A, você está dando permissão no B, no C, não. Tem que estar claro. O que eu acabei de te explicar é o conceito base da estrutura da Azure, de como ela funciona. Se você entendeu isso, você pode sair criando máquina virtual, fazer um monte de coisa, permissão de acesso, tal, para daqui, para de lá, para de cá, para lá. Cara, sua vida agora na cloud já era. Tá? Quem gerencia isso hoje no ambiente tradicional? Quem faz isso no ambiente tradicional? É justamente um indivíduo chamado Active Directory, no ambiente on-premise. No ambiente on-premise, é um indivíduo chamado Active Directory. Active Directory, tá? Então, você faz isso ali dentro desse cenário, dentro desse contexto. Perguntas? Agora é com vocês. Eu tenho. Normalmente, Kidal, quando eu pego esse tipo de ambiente, eu já pego ele pronto. No começo de tudo, se eu tenho um tenant de Office 365, nesse mesmo tenant eu habilito a Azure. Como é que eu faço para determinar quem vai ser o root admin do meu tenant e como que ele vai se conectar a Azure? Porque como eu já pego pronto, eu não sei como é que começa, entendeu? Entendi. A resposta para você é simples. Qual é a resposta? Eu vou te dar a resposta da melhor maneira possível, posso? Com certeza. Porque eu não consigo dar meia resposta. E eu não vou nem dar a resposta. Você vai dar a resposta. Presta atenção. Esse aqui é um outro tenant que eu tenho de consultoria. Presta atenção. E aí você vai me responder. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou fazer
exatamente o que você perguntou aqui, ó. Ó. Você conhece essa tela? Aí eu conheço. Vou perguntar de novo. Você conhece essa tela? Com certeza. Você tá entendendo o que eu tô fazendo agora? Tô. Então tá. Então, deixa eu. O mais interessante de uma pergunta é você simular a pergunta no ambiente real. Então, eu não vou responder a tua pergunta, eu vou demonstrar a sua pergunta. Eu vou construir a sua pergunta na prática. Conhece essa tela aqui agora que eu estou logando? Conhece isso aqui? Acho que ele caiu. Eu caí? O Mano caiu. O Romano. Ah, tá. Romano. Romano caiu. Não tem problema. Ó, Admin Center da Com. tá. Painel Mas administrativo. vocês entenderam a pergunta dele? Sim. Sim. Eu Onde não eu tô? entendi, não. Você não Entendi, entendeu? Não. Alguém repete a pergunta para ele. Desculpa, gente, eu caí rapidinho assim. Ô, Romano, repete a pergunta, por favor. Eu que a dúvida foi como que eu começo. Por exemplo, eu tenho um tenant e nesse tenant eu tenho o Office 365 e eu acesso o Office 365 com uma função de administrador global, por exemplo. Na Azure, você tem outro nível de permissionamento e não está necessariamente ligado a esse tenant diretamente, né, inicialmente. Quando eu configuro uma Azure atribuída a esse tenant, como é que eu defino qual é o primeiro usuário, quem é que vai realmente ser o dono daquele ambiente? Jonathan, você entendeu a pergunta? O dono daquele ambiente daquele tenant? Isso. O root daquele tenant. Isso, porque, por exemplo, ele Vai ser o nasce a dono partir... vai ser o dono do dinheiro, né? Ou não? Não, mas quem cadastra? Como é que cadastra? Romano, vamos usar sua pergunta como conteúdo de aula e a gente precisa criar passo a passo. Podemos? Sim. A tua pergunta é uma pergunta de entrevista. Podemos? Podemos. Tá. Então vamos lá. Eu estou no meu tenant 365. O que você quer que faça aqui? Acessar a Azure. Aí você vai ter a feature da Azure aí na lateral, o do Entra ID, por exemplo. Então da Azure tem também. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Posso criar um usuário aqui no tenant? Pode. Vou criar um usuário aqui. Adicionar usuário. Eu tô criando esse usuário aonde aqui? No Office 365? No Entra ID, no tenant. Usuário Vidal Demo. Nome Vidal Demo. Usuário Vidal Demo. Fechou? Perfeito. Avançou. Não vou atribuir nenhuma licença para ele. Vou criar esse usuário sem licença. Pronto. Acabou. Usuário criado. Sucesso ou não? Sucesso. Fechou. Vidal Demo criado. Cadê o usuário? Vidal. Cadê o F5 aqui? Volta. Usuários ativos. Vidal Demo está aqui. Continua a pergunta. Próximo. Continua. Agora, como que eu vou determinar quem é o owner para poder administrar o ambiente da Azure?
como que você vai determinar quem é o owner para administrar o ambiente da Azure? Você vai fazer isso aqui em funções aqui, ó. Sim ou não? Funções. Sim ou não? Mas também atribuição de essa parte foi que me confundiu. Por exemplo, aí eu determino se ele vai ser um global, se ele vai ser um administrador de SharePoint, o que ele vai ser de função, né? Tá, vamos lá. Me dá um exemplo. Você quer. Posso pôr o Vidal Demo como global aqui? Pode. Beleza. Vou atribuir um usuário que eu acabei de criar chamado Vidal Demo como Global Administrator. É isso que você está falando? Mas Não, porque aí mas no aí ele tá caso ele é global da global, Tenet, né? isso, do Tenant, mas dentro da Azure, qual é o nível de permissão que ele tem? Quem é que começa essa estrutura dentro da Azure? Eu acho que não Agora, sei se eu entendi certo a pergunta, mas a questão do Romano é que você tem o Tenet, e aí cria lá a assinatura da Azure, e aí quem define quem que é o dono dessa assinatura da Azure? É isso, Romano? Se eu entendi certo? É isso aí. O root, o raiz, né? É o administrator da assinatura, não do Tenet, não do É porque, domínio, né? por exemplo, quando a gente começa a trabalhar na Azure, a estrutura, quando, no meu caso, a estrutura já existia. Então, alguém me adicionou como owner lá na subscription e eu passei a ter acesso. Mas, como eu tenho esse tenant, eu estou administrando no Admin Center do Office 365, em que momento que eu vou criar esse owner da Azure? Quem cria, entendeu? Esse primeiro usuário de todos que vai atribuir acesso aos outros. meu querido, posso. Até aqui você entendeu? Sim. Eu vou fazer uma mágica agora. Olha o que eu vou fazer. Presta bem atenção. Portal.azure.com. É que eu lembrei, acho que de um Presta vídeo bem do Vidal. Ah, Quando você faz assinatura, você já. O Tenet já é vinculado junto, É eu acho. vinculado É isso. automaticamente. ó, Eu ia falar a É isso. mesma coisa. É, eu ó, lembrei. ó. Loguei num negocinho chamado portal.azure.com. Tô fazendo o que o meu amigo Romano falou. Vou entrar no Entra ID. Vou procurar usuários. Estou no Azure. Tem um usuário Vidal Demo aqui, sim ou não? Certo. Primeira parte da explicação. Outra coisa. Estou no Azure. Vou entrar em Roles. Vou pesquisar a role a Global Administrator. Esse cara tá aqui ou não? Não, porque ele não foi atribuído essa role para ele ainda, né? Mas e aqui? Quem é esse Global Administrator aqui? Mas aí você colocou ele como Global Administrator no 365. Na Azure, essa role entra também automaticamente? Porque são funções diferentes, ou não? É isso que eu quero deixar claro para ti. O que são as funções de administração do 365 e o que são as funções aqui, ó, do Entra ID. Tem do Entra ID e do 365. A tua pergunta está diretamente relacionada com isso aqui, que é o que o Rafael falou. A partir do momento que você tem um ambiente de Office 365 aqui, e eu vou chamar esse ambiente de 365,
Esse é um ambiente SaaS, sim ou não? Sim. Quando eu tenho que autenticar e logar nesse ambiente, quem é o serviço de diretório que segura a autenticação para mim no Office 365? Quem é o serviço? O Entra ID. Entra ID. Então, se eu abrir a console de criar o usuário aqui, eu estou criando o usuário, na verdade, aonde? Muito entendi. Se eu colocar o cara aqui no admin, no global, der permissão, fazer algum monte de coisa com esse cara, eu estou fazendo aonde? E entra ID e permissão. Uhum. Tá claro? Agora, você falou, pô, mas como que o cara vai ser o usuário número 1 lá do meu Azure e tal? Ele já é. Você tá mexendo aqui, você tá mexendo lá. Você tá mexendo aqui, você tá mexendo lá. Ah, é? É. Ele já replica, né? Não é, ele não já replica. Não replica. É uma coisa só. Base, É é a a mesma base. base de A dados. base é a mesma coisa. Essa tela bonitinha aqui, Quando você ó, que eu tá criando lá no Tenant, lá no... Você Já vai compra o seu automático, domínio né? e já vai esse é o segredo, galera, que vocês têm que aprender. Essa tela bonitinha que você tá vendo aqui é só um front-end desse Do cara zero. aqui. Desse cara aqui. Tem uma aula sua que você fala sobre isso. É só um front-end desse cara, meu. Intune, 365, Enter, Ah, entendi, Vidal. E agora? O que eu faço? Defender. Não faz nada. Quero dar permissão para criar VM. Aí é outra coisa. Eu tenho que pegar o usuário que tiver lá, que esse usuário pode estar no 365, Romano. Aí eu dou a permissão para esse cara numa assinatura. Num Resource Group. Aí eu tô dando RBAC role. Por isso que, ó, Entra ID role é uma coisa e Azure roles é outra coisa. A sua pergunta foi, pô, meu, eu criei o cara aqui, como que o cara vai ser o número 1 na Azure? Nunca. Não tem nada a ver o A com B. Isso aqui não se mistura. É daqui para cá, não do 365 para cá. Respondido? Respondido. Então, eu faço um contrato, o contrato está atribuído a um usuário, esse usuário vai ser o primeiro usuário, e depois você vai descer a escada, né? Ou depois você vai o quê? Descer na escadinha. Está atribuindo permissão para os outros níveis. Exatamente isso. Em cima dessa pergunta aí do Romano, e se você adquirir uma outra assinatura, a quem você vai ser o dono ali porque você está adquirindo, está comprando, tá fazendo a compra dessa assinatura dentro do Azure? Sim. Toda assinatura, obrigatoriamente, ela depende, tem um owner. E aí você vai comprando as assinaturas, vai adicionando. Você determina quem que é o usuário que está aqui dentro, que vai ser o owner dessa assinatura. E aí você vai adicionando esse cara como owner. Várias assinaturas, pode ser o mesmo usuário, pode ser usuário diferente. Eu posso ter um usuário breaking glass, por exemplo, para ser o owner de assinaturas, por conta de compliance, algo nesse sentido, ou não? Qual o nome? Uma conta breaking glass, por exemplo, uma conta que Pode. tem um privilégio administrativo elevado, mas, Sim. enfim, você só acessa além. Legal. Sim, Eu ia claro. fazer uma pergunta Então, de qualquer de. maneira, seria um Você me conditional respondeu. access, né, também. Oi? Seria como se fosse um conditional access também. Também. Ele só pode acessar aquilo, ele só Exato. faz aquilo e tá dentro do RBAC. Tá. Entendido. Então, no Entra ID vai ser basicamente o tenant, né, onde eu vou estar atribuindo, seria um global admin, e lá no 365 eu atribuir a permissão àquele serviço, né, esse serviço SaaS. E se eu quiser incluir um novo serviço, por exemplo, ele criar um banco de dados, criar uma VM, eu vou lá naquela tela que você estava criando aquele Vidal Demo, para atribuir essa permissão, eu posso atribuir direto na Azure. Tanto faz. Os dois. Aplicando aqui, valida lá, aplica aqui. É que daí, Entendi. no final das contas, você estabelece um padrão, né? Você vai trabalhar mais direto na console da Azure. Entendi. Fazer tudo no mesmo lugar, né, para não ficar. Entendi. Aí padroniza. Padrão.
Eu Então, poderia criar uma política, Vidal, para só criar, por exemplo, no console da Azure? Ou isso seria tipo, isso é interno da empresa, você tem essa flexibilidade, tanto quanto o outro, mas poderia criar uma política para todo usuário novo que você for criar, por exemplo, vai criar um usuário, né, uma conta owner para diretoria de RH, vai ficar referente, só vai poder ser criado no console da Azure, não pode criar lá na central de administrador. não, aí nesse caso não. Uhum. Não, porque aí é dentro de um processo, isso aí é ITIL, tá? ITIL, gestão de TI, gestão de serviço de TI. Chega uma hora que processo nenhum vai conseguir, política nenhuma vai conseguir bloquear isso. Aí eu tenho que entrar com processo. Entendi. Processo é o quê? Time, a partir de agora só cria usuário lá no Entra ID. Eu não consigo travar política para isso. Tá? O que eu consigo. Nesse caso, não. O que eu consigo travar política é não colocar o grupo, as pessoas indevidas, no grupo de acesso de user administrator, por exemplo. Tá? Fechou. Vidal, só uma questão para eu conseguir terminar o raciocínio do que você estava montando aqui do Tenant com o RBAC, daquele usuário que você criou do Demo Vidal. Você consegue mostrar visualmente só para ver onde você daria o acesso nessa subscription, só para ficar claro o caminho final para mim? Exatamente. Então vamos lá. Tem o usuário aqui, ó. O indivíduo, a criatura, o meliante. Na Cloud Expert Group aqui. Beleza, cara. Funciona. O cara tá aqui. Mas significa que eu vou pegar esse usuário Vidal Demo, vou adicionar uma role para ele. Roles. Global Administrator. Da onde saiu esse Global Administrator aqui, pessoal? Do 365. Do Entra ID. Cadê o Romano? Tô aqui. Romano. Vou entrar na role. Tá vendo minha tela, né? Sim. Global Administrator. Quem é que tá aqui? Demo. Vidal Demo. E aonde eu tava que eu falei que esse cara era Global Administrator? Nosso 365. Tá claro para você e para todos que todas as funções que você tá vendo aqui nesta tela são as funções do Entra ID? Sim ou não? Sim. Sim. Respondeu a tua pergunta? Tá respondido. Valeu. É isso. Pô, então quer dizer que tudo que eu faço aqui, 365. eu tô fazendo lá? Tá. Mas ninguém me contou isso? Cara, você não fez curso com o Vidal, né, mano? Perdeu o Playboy. Entendeu? Achou que era coisa diferente. Eu acho que é porque tem uma confusãozinha entre a função e a permissão. Mas depois, agora fica mais claro, tá tranquilo. Agora você entendeu. Não, cara, tem que saber explicar, né, Paixeiro? Porque, assim, na vida prática, o que a humanidade acha e ninguém te conta? A humanidade acha que aqui dentro do Office 365 tem um AD. Mas não tem. Esse AD que está aqui dentro nada mais o reflexo de uma tela do AD aqui. Caiu a ficha. E que não tem nada a ver com criação de VM, dar acesso, tem nada a ver com o seu contrato, tem nada a ver com billing, porque o Office 365 é pago por usuário, é SaaS, é outro modelo de pagamento. Cara, essa aula aqui eu já posso ir embora, mano. Já falei demais, mano. Então, uma outra informação, assim, dentro dessa tela de funções do Administrator, eu consigo colocar diversos usuários dentro de uma conta? A resposta é sim. Quando você fala de diversos usuários dentro de uma conta, você criar vários usuários aqui no Office 365? Isso, naquela tela que você estava de funções, que você colocou lá o usuário, isso aqui, ó, virar o demo. Aí eu consigo colocar essa tela aqui. Consigo colocar N usuários com acesso ao administrador?
Make sense. Tá aqui, ó. Posso colocar vários outros. Posso pôr pá. Não fica preso somente a uma pessoa, né? Várias Sim. pessoas podem ter essa função de Sim. colocar ou não Sim. dentro dos grupos. Sim, Perfeito. claro que essa pessoa, para conseguir fazer isso, ela tem que ter o privilégio. Tá aqui, ó, Global Administrator. A sua pergunta é o seguinte, ó. Para poder fazer isso que você acabou de falar, a pessoa tem que ser Global Administrator, ela tem que ser administrador ela tem que ser síndico. Dentro Entendeu? do tenant. Ela tem que ser administrador no tenant. Como que eu vou dar permissão para um monte de gente se eu não administro nem eu mesmo? Se eu não posso, entendeu? Perfeito, valeu. Ô, Vidal, quando você cria um global admin, ele depois você tem que, para esse usuário que é Vidal Demo, depois tem que adicionar uma role para ele, é isso? Qual a sua Uma pergunta? subscription. Você Qual a sua criou o Vidal pergunta? Demo, certo? Dentro da Sim. subscription, você precisa criar uma role para ele ou não? Vamos lá. Ó. O usuário demo tá aqui. Uhum. Se eu entrar dentro dele, eu vou atribuir uma role para ele. Qualquer role que eu adicionar, qualquer coisa que eu fizer e tal, eu estou dentro do tenant. Isso tem que estar claro, não tem nada a ver com assinatura. Eu estou administrando o cara sempre aqui, dando permissão, dando role, dando um monte de coisa pro cara, e o cara tá aqui, a vida que segue, blá, 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 e o cara é o quê? Administrador do... Não, ele pode ser um user administrator. Vamos mudar? Vamos tirar esse Vidal Demo aqui. Agora ele foi promovido a estagiário. Vamos entrar aqui, ó. Global Administrator. Vamos remover ele. Pronto. Ele vai ser promovido a usuário. User Administrator. Pronto. Ele só vai gerenciar o usuário agora. Uhum. Agora ele não cria mais do usuário, né? Agora ele não... Nossa. Oi, não entendi. Não, ele só cria o usuário, né? Antes ele fazia tudo no tenant. Por que não tá abrindo aqui? Deixa eu abrir aqui. Porque é privilégio. É privilege. Deixa eu pegar um outro aqui. Sei lá. Sabe, promovido a ver relatório. Pronto. Só vai ver relatório. Vidal Demo. Pronto. Virou SOC. Virou NOC. Já era. Pronto. É isso. Aonde? No tenant. Entende, é isso. No tenant. Uhum. Sua pergunta é assinatura. A pergunta do cliente também. Assinatura. Como que eu faço a assinatura? Aí eu tenho que ir lá na assinatura, pegar uma assinatura e adicionar ele na assinatura. Eu adiciono ele na assinatura. Uhum. Você tem assinatura aqui agora? Não tem nenhuma assinatura. Ô Vidal, eu acho que o pessoal tá confundindo. Eu também me confundo às vezes, né? Agora mais no final do dia. Acho que seria mais fácil para entender, tipo, como se você estivesse abrindo uma empresa agora. Não, aí você vai subir seu servidor lá para a nuvem. Sim. Então o processo ali de você estar comprando o domínio, né, que é o tenant, e depois adicionando a assinatura. Eu acho que esse é o enrosco do entendimento aí. Sobre? Fala de novo. É que você tá pegando aí o seu 365, que é um cenário que o Romano falou, que tipo, é um cenário pronto. Tipo, você tá entrando numa empresa e alguém tá te adicionando lá, ou te dando permissão, Sim. ou te dando uma função. Aí a questão é, tipo, você, do início, comprando uma conta Microsoft, um Entra ID, e aí o seu domínio, e aí adicionando a assinatura, né? Dentro do seu domínio. Sim. Aqui, ó, eu vou adicionar a assinatura.
Aí eu venho aqui para o Azure que vocês estão usando. Cadê? Em alguma tela aqui tem um Azure. 50 mil abas, mano. Depois de eu olhar 50 mil abas. Cadê o Azure? Pô, mano. Sumiu o bagulho. Aqui, ó. Procura, acha, né? Daqui, ó. Ó. Ó, vou logar no Azure, hein, Romano? Rafael, logar no Azure. Só que esse Azure aqui é o Azure que vocês estão usando aí para fazer laboratório e tal. Eu vou na assinatura, Rafael. Depois que ela é comprada, ela vai aparecer aqui, ó. Aí eu entro na assinatura. Jonathan, eu entro na assinatura. Identidade e acesso. Ah, tá. Aí vai. E adiciono você aqui. Adiciono o Vidal Demo aqui. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal. E aí naquela cadeia que você mostrou, automaticamente naqueles recursos para cima ele já tem um acesso. Naquele desenho que você mostrou. Sim, porque daí, ó, eu vou atribuir o acesso pro cara. Nessa que eu atribuo o acesso. Aí eu venho aqui, contributor, owner, role, mas daí são roles de assinatura, que não tem nada a ver com a role de tenant. Exatamente. Diferente. Esse Beleza. é o Paranauê, mano. Aqui eu tenho role de ARM template, tem uns 923 roles, cara. Agora ficou claro agora. Obrigado, Vidal. Aí eu venho e falo, cara, você sei lá, vou te dar uma permissão aí mais privilegiada, porque eu gostei do seu bigode. Então você vai dar uma permissão do cara de contributor. Você precisa saber qual que é a diferença desses caras aqui, ó. Contributor faz tudo, exceto dar permissão. Ó, tá dizendo aqui, ó, contributor faz tudo, só não faz RBAC. Explode a cabeça. Aí é eu o venho owner. aqui, clico aqui. É o dono de tudo aqui. O owner faz tudo e ainda... O owner faz tudo, ele só não consegue alterar as permissões de quem tá ali. Vem aqui, coloco o Vidal Demo aqui, ó. Pum, pum, dei a permissão. Vamos ver qual que é a sua permissão hoje dentro da assinatura? Vamos dar um check. Fala o seu e-mail. ric.brito. Quê? ric.brito.ferreira. Olha eu ali. Vamos ver quem é você na fila do pão. Ninguém. Ó. Doente. Aqui, ó. Roll silence. 0. Tá vendo? Legible. Vamos ver mais. Outro aí. Márcio N. Dias. Isso. Quem é você na fila do pão? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui. Ô, Vidal, uma pergunta. Márcio N. Dias. Pode perguntar, falei. Eu posso criar uma permissão, no caso, uma role personalizada? Ou Sure, só as pode. que tem? Pode. É perguntinha de prova isso aí, meu. Pode. Aqui, ó. Custom Role, tá? O nome dessa funcionalidade que você perguntou é Custom Role. Ah, legal. Aí Pessoal, eu posso fazer... Ah, perdão. Pode O falar. que é uma Custom Role? Tem 923 permissões. Mas digamos que você não quer nem muito nem menos. Você quer uma no meio e não tem ainda. Você vai criar custom. ARM template. Nessa custom você pode selecionar as opções que você quer incluir ou não dentro dela? Sure.
dentro daquelas Você escreve, né? 923 chances É um ali. texto. Dentro das Você escreve. 900 e pouco, você adiciona. Qual a permissão do meu amigo Márcio? Contributor Reader. Contributor Header. Show de bola. Fechou ou não? Você acabou de explodir minha mente. O que eu tinha de acesso nesse negócio e não tinha. Não tinha muito RBAC. Pessoal, não é sobre sair criando usuário e senha e criando e tal. É você entender o que está sendo explicado. Porque depois, para você entrar e dar permissão, cara, você sabe que você está dando permissão numa assinatura ou você está dando permissão num tenant e vida que segue. Ó, explicação. Entra ID, presta atenção. Estou entrando no Entra ID. Desafio Cloud Expert. Grupos. Quem é o Márcio na fila do pão? Grupos. Qual o grupo, Márcio? Qual o grupo, Márcio? Imersão. Quais dois tipos de grupos existem? 365 e segurança. Qual a diferença entre eles? Qual a diferença entre esses dois grupos, Gante? Do 365 é pra plataforma do cloud, tipo Office, essas paradas, e o security é pra dentro do RBAC pra baixo. Agora, Sim. Tá, mas tem mais. O 365 faz o que aquele grupo ali? Tem o e-mail, acesso de e-mail, né? 365. Tem e-mail. Acho que um E-mail. é só de distribuição, que eu lembro que é o termo, mas agora o outro eu não vou lembrar. Todo um Pessoal, pacote Office ali dentro também. esse é um grupo tradicional de NTFS, permissões, para você fazer as paradas. E esse é o grupo de distribuição, que é um grupo que vai ter um e-mail onde você vai fazer uma distribuição, tá bom? criação de e-mail, Vidal, no caso? Não criação, distribuição. Todos os usuários que estão nesse DL. grupo, se eu é uma DL, Distribution List. Se eu mando um e-mail para imersão @ XP, todo mundo que está nesse grupo recebe o e-mail. É um grupo de e-mail. Ao invés, igual aqui, é mais fácil eu mandar um e-mail para cada um ou eu mandar um e-mail só para esse grupo e quem está aqui dentro recebe? Mandar pro grupo. Mandar para o No grupo, grupo Com certeza. sempre, uma vez só. uma vez só. Pô, mas eu não estou trabalhando com grupo, eu quero dar permissão no Azure, então não é grupo de distribuição, é grupo de segurança. Então eu venho aqui, Segurança. crio imersão alunos. E quem está aqui dentro? Todos os alunos. Se abrir, né? Entendeu, Lega? Entenderam a moral da história aí, Peixeira? Yes, sir. Show de bola. Yes, sir. Então, dentro do Azure, grupo de segurança sempre vai ser grupo de permissão de construção de De acesso. alguma coisa, de acesso. Se É pergunta ele. de prova, Vidal? Oi? É pergunta de prova? Essa diferença, por exemplo? Yes, yeah, makes sense. Yes. Yes, yes. Por isso que eu sou bem enfático, tá? Sou bem enfático ali para tratar isso, porque eu sei da importância para a carreira de vocês. Obrigado. O ponto é que quem está no dia a dia trabalhando, isso é normal. Tudo que eu expliquei hoje aqui, eu não expliquei em redes, por exemplo. Imagina se eu tivesse que dar uma aula de redes. Peering, Gateway, DNS, tal, e ter que explicar para vocês o que é roteamento, o que é IP, o que é
ping. Eu não precisei. Por quê? Porque você já tem esse conhecimento. Mas hoje eu precisei dar esse tipo de aula. Por quê? Porque o que você viu hoje é a estrutura por trás do Azure, de como as coisas no Azure funcionam do ponto de vista de autenticação e autorização. Aí agora que você caiu essa ficha, vai assistir essa aula, vai reassistir de novo e papapá. Então agora quando eu crio um usuário no 365, tá criando no Tenant. Se eu quero criar assinatura, eu tenho que adicionar o cara na assinatura. Eu posso criar múltiplos grupos. Agora aí a ficha começa a cair. Por quê? Eu tô dizendo isso. Aqui, ó, eu criei um grupo que tem todos os usuários de vocês, ó. Dá pra gente tocar uma semana só dando aula de Entra ID. Se não entendeu isso, não dá pra fazer. Mas, por exemplo, olha o tópico a tópico que você tem no Entra ID. Criar usuário é fácil. Criar usuário e criar grupo. Tá. O que é identidade externa? A role, expliquei um pouco. Mas quando que eu uso Administrative Unit? Quando que eu deleto? Quando que eu... Agente. Device. O que é um App Registration? O que é Governance? O que é Proxy? Tá. Cara, Entra ID Connect. Tá. Reset de senha. MFA. Custom Domain. Tá. Ixi, Maria, mano. Vou tocar uma semana aqui só pra você explicar tudo isso aqui pro cara. Mas, claro, depois que você entendeu o que você viu agora. De bola. É isso. Então, Entra ID é um universo. É um universo. Para a nossa certificação, a Entra ID está aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó, Entra ID. Aqui, esse aqui é muito simples. Pô, criar um usuário por dentro de um grupo. Putz, cara. Beleza. Próximo. Aqui pega um pouquinho. Ó, isso aqui o cara tem que entender. Cria um management group e tal. Pega um usuário, pega um grupo de usuário, coloca numa role de contributor, pega um grupo de usuário e coloca numa outra role de custom request. Pô, beleza. Então você está querendo dizer para mim, Vidal, que eu posso pegar a role de acesso aqui, a role, eu posso colocar tanto usuário quanto grupo? Pode. Entendi. Ponto. Então é mais fácil eu criar um grupo com os usuários dentro e aí sim atribuir do que na linha um por um. Falou tudo. Fechou. É isso. E aí, para fechar, você tem que entender que a assinatura está dentro do tenant, do Entra ID, e o Entra ID é o pai de todos. É o que gerencia tudo. A parada toda. Tudo acontece porque esse cara existe. Porteiro. O cara crachá, Active Directory. Autenticação e autorização. Pô, Vidal, o que eu tenho que saber na prova de Entra ID? Tá aqui, ó. Criar usuário. Não é criar usuário. É habilitar MFA no usuário. Cadê? Pegar um user, por exemplo. Aqui, ó. Reset de senha, cai na prova igual água. Ó. Aqui minha tela tá travando. Reset de senha. Ó. Configurar o reset de senha. Habilitar aqui, ó. User settings. Então, o que eu vou fazer